Vamos embora trabalhar firme aqui. Deixa eu até se arrumar na cadeira para a gente trabalhar bem esse assunto aqui que é extremamente importante para os principais vestibulares. Só uma dica que eu já vou lhe dar enquanto você se prepara, pega seu caderno, porque a gente vai anotar várias palavras, vários conceitos. Se arrume aí. Enquanto a gente vai falar, você vai se organizando, eu vou falar algumas coisas aqui. Não pense num assunto só, biotecnologia. Não. Aqui a gente vai juntar ácidos nucleicos, transcrição, tradução, ecologia. Pois é. As questões trazem esse assunto misturado. Né? E às vezes ele se disfarça ali e você não percebe como biotecnologia. Mas a gente vai trabalhar ele aqui, beleza? Vamos embora? Primeira questãozinha, eu fiz questão de botar conceitos muito utilizados, métodos, tecnologias importantes aí, para que a gente aborde esses assuntos, beleza? Vamos nessa. A tecnologia de DNA recombinante. Pronto, a gente já para aqui. Já dá uma segurada. Bill, como assim? Mas já? Lógico. Então pega aí, ó. O que é esse DNA recombinante? Anote, o nome já está dizendo, né? É a recombinação do DNA. Então bote tecnologia que reorganiza, recombina material genético entre indivíduos. Só que isso consiste a partir da descoberta de enzimas classificadas como enzimas de restrição. Viu que são essas enzimas de restrição? Você já colocou DNA recombinante. É a manipulação de material genético, beleza? E o que são essas enzimas de restrição? Enzima de restrição, elas são enzimas específicas que cortam o DNA em pontos específicos. Enzima específica que corta o DNA em um ponto específico. Então eu vou saber lá, sequência de nucleotídeos de um gene. Eu sabendo essa sequência, eu consigo criar uma enzima que vai lá, corta ela em pontos específicos, separando o gene de interesse, beleza? Então, não adianta só também eu cortar e separar. E aí? Eu tenho que cortar esse gene e levar ele para uma célula que eu quero que ele funcione. Por exemplo, se eu transferir o gene da insulina humana para uma bactéria, qual é o objetivo de eu fazer isso? O objetivo é tratar a bactéria diabética? Lógico que não. Não. O objetivo é que esse material se expresse na bactéria e eu posso utilizar essa insulina num paciente. Então peraí, a bactéria vai produzir a insulina? Vai, porque eu não coloquei o gene nela. Então se o gene está na bactéria, quer dizer que ela vai produzir essa insulina e uma vez que ela produz essa insulina e não usa, a gente consegue tirar e tratar os pacientes, beleza? Então ele diz assim, ó, a técnica de DNA recombinante permitiu a criação do milho BT, resistente ao ataque de determinados tipos de insetos. Isso é importante. Qual é a vantagem disso? Evitar o custo com o quê? Inseticida. Não pensa que, por exemplo, o milho normal, o inseticida precisaria ser aplicado para evitar que a praga, o inseto, comprometa a produção do milho. Então eu já faço isso no milho, ele já naturalmente vai produzir a sua própria resistência, beleza? Considerando que foi introduzido um gene, então a dica é isso aqui, ó. Introdução de um gene da bactéria Bacillus, beleza? Thuringiensis é o nome dela aí, que promove na planta a produção de uma proteína tóxica para o inseto. Então, peraí, eu estou pegando o gene da bactéria, o gene é da bactéria e eu estou aplicando na planta. Planta e bactéria são da mesma espécie? Não sei. Será? São espécies diferentes. Então eu estou transferindo o gene de uma espécie para outra. Beleza? Segura isso aí. E aí produz uma toxina para o inseto. Mais inofensiva aos mamíferos. É correto afirmar que o milho BT é o resultado da técnica de, vamos lá, clonagem gênica. O que é a clonagem? Clonagem é formar um indivíduo geneticamente idêntico ao outro. O gêmeo univitelínico
é um clone. O gênio não, né? O gêmeo univitelínico, ele é um clone. Então, quando ele é um clone, preste atenção, no caso do gêmeo univitelínico. Olha aqui, vou fazer aqui, ó. Uma célulazinha, o zigoto, começa a se desenvolver. Aí divide em 2, 2 divide em 4, esses 4 dividem em 8 e assim vai. Aí vai formar uma bolinha aqui cheia de bolinhas, né? Cheia de célula. A mórula, depois a blástula. Imagine que cada célulazinha dessa aqui é um blastômero. Já pensou se uma dessas se solta? Só uma. Esse cara aqui continua e vai desenvolver o indivíduo que já estava previsto. E essa daqui, que se soltou, passa pelos mesmos processos e no final vai originar um novo indivíduo. Só que esse carinha aqui veio desta célula que veio desse conjunto. Então, obviamente, este carinha aqui vai ser geneticamente igual a esse. É um clone, beleza? A clonagem é basicamente isso. E ele está dizendo apenas que ocorreu a transferência de gene. Então, não é clonagem gênica, tudo bem? Letra B, transgênese. Sim, a transgenia. Transgenia, para quem quer anotar, para quem está anotando, coloca aí, ó, transferência de genes ou transferência de gene entre indivíduos de espécies diferentes. Ele usou o gene de uma bactéria em uma planta. Bactéria é uma espécie, planta é outra. Então, transferência de gene entre indivíduos de espécies diferentes. Beleza? Terapia gênica. Terapia gênica, como o nome já diz, é uma terapia, é um tratamento. Imagine, por exemplo, que você pega o seu material genético, é possível fazer isso hoje, a gente identificar a sequência de nucleotídeos, saber como é que os genes estão e ver se existe a possibilidade de algum erro existir ali, nas suas células gaméticas, obviamente. Não adianta eu pegar uma célula somática sua e fazer o estudo, porque não vai dar para corrigir todas trilhões de células que você tem. Não dá para corrigir tudo. Agora, se a gente pegar uma célula gamética, eu posso prevenir uma correçãozinha para que o indivíduo gerado não apresente o mesmo erro, beleza? Então, terapia gênica é o tratamento genético ou tratamento gênico, correção de genes errados, beleza? Então, não é isso que a gente está falando essa questão. Eletroforese é o mecanismo pelo qual a gente faz um sequenciamento do material genético. Imagina, por exemplo, uma piscina aqui e aí as raias, certo? A gente vai até fazer questões sobre isso. De um lado positivo, de um lado negativo. Imagina que a água dessa piscina aí fosse gel, beleza? Aí a gente solta o material genético na ponta e eles vêm, ó, correndo aqui nessa direção e ficando algumas partes dele no meio do caminho. O que é isso? Eles vão migrando por conta da carga elétrica que eles possuem, mas vão ficando parados em alguns cantinhos por conta da densidade. Cada pessoa apresenta um padrão específico por conta dos pesos das suas moléculas. Tudo bem? Beleza? Então a eletroforese é o processo aqui que a gente vai ter de... É um evento, né, que a gente faz, é um tratamento, uma forma de bioquímica de organizar o material genético de acordo com o seu peso molecular e com a diferença de carga elétrica. E o cruzamento interespecífico, impossível, né? Cruzar uma bactéria com a planta? Não dá. Então, resposta pra gente, letra B. Beleza, meu povo? Então, transgênico, conceitozinho importantíssimo. Só que deixa eu falar um negócio com você, já que a gente está falando de transgenia. Quando a gente fala de transgênico, qual é o objetivo de eu transferir gene de uma espécie para outra? É justamente pegar esse gene meu de interesse e fazer com que ele se expresse no outro organismo. Nesse caso, o gene da bactéria é interessante para mim porque ele promove a produção de uma toxina que é tóxica para o inseto. Ele produz uma proteína que é tóxica para o inseto. Isso foi bom. Só que eu transferi esse gene, tornei a planta mais resistente. Qual é o problema de eu ficar criando plantas transgênicas ou indivíduos transgênicos, seja peixe, planta, animais que seja? Entende que eu estou tornando ou criando indivíduos mais resistentes?
Óbvio. Qual é a vantagem que esse cara tem? No caso de uma seleção natural, ele vai ser mais resistente e vai prevalecer. Imagina, por exemplo, essa planta aí, esse milho, em relação ao milho normal. Caso eles fossem produzidos aleatoriamente em ambientes naturais, o que é que ia acontecer? Quando a praga chegasse, só que ia ficar esse cara. As outras iam morrer e iam ser o quê? Eliminadas. Numa competição intraespecífica, esse cara seria beneficiado, o transgênico. Já caiu no Enem uma questão falando sobre peixes. Falava lá do peixe transgênico, tal, aquela coisa toda maravilhosa, tal, ele é mais resistente, produz muito mais, tal, aquela coisa toda. Por que? Aí a pergunta eu não lembro agora, mas era mais ou menos assim: por qual o perigo desse cara chegar no ambiente natural? É ele entrar em competição com as espécies nativas e, por ser mais adaptado, ser selecionado. E a nativa, ó, risco de extinção para a espécie nativa. Tudo bem? Beleza? Então só cuidado com isso aí, viu, meu povo? Show de bola. Olha essa questão maravilhosa. Maravilhosa. Preste atenção, porque vai dar trabalho para a gente resolver, mas depois que eu responder ela bem devagarzinho, você vai ver que vai ficar fácil o entendimento. Vamos lá? Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz de fruto M. Então, a matriz nossa aqui, chamada de M, beleza? M. E aí a matriz está aqui, ó. Foi ou não? E isso aqui representa o patrimônio genético dela aqui embaixo, ó. Foi esses tracinhos pretos aqui, patrimônio genético dela. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. DP de doador de pólen. Aí tem a DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Estão elas aqui, ó. DP1, 2, 3, 4, 5. E aqui para baixo, obviamente, o material delas aí. Tudo bem. Foi excluída a capacidade de autofecundação. Então quer dizer que essas plantas não podem cruzar consigo mesmo. Tudo bem? Os genitores da matriz da semente S1, olha lá, S1, e das prováveis flores do pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA, conforme a figura. Então ele está dizendo que o loco A apresenta esses alelos aqui e o loco B esses alelos aqui. E aí tá lá cada um representando com os seus alelos. A progenie de S1 recebeu o pólen de qual doador? Vamos lá. Ele disse que S1 é filho de M com algum desses aqui, ó, de DP. Foi ou não? Ele está dizendo isso aí, ó, aqui, ó. Foi excluída, né? Os genótipos da matriz, genótipo da matriz da semente S1 e da provável fonte de pólen. Então, quem é o genótipo da matriz de S1? Lembrando que S1 é o resultado do cruzamento de M com um desses carinhas aqui, DP1, DP2, DP3. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou apagar aqui para começar do zero. Foi? Para a gente riscar só o que importa agora. Vamos lá. Eu sei que S1 tem esse patrimônio genético em relação ao loco A primeiro. Olha lá. Esse carinha aqui obrigatoriamente veio de quem? Da mãe, certo? Ué, Bill, obrigatoriamente veio da mãe? Sim, por quê? Isso aqui é um alelo. Isso quer dizer que na mãe, a gente vai ter o alelo A1, alelo 1 e alelo 2. O alelo 3, ó. Para a mãe, eu tenho alelo 1 e alelo 3, tudo bem? Ó, aqui, ó. E alelo 3. Lembra-se que metade da informação genética do indivíduo, metade vem do pai, outra metade da mãe, tudo bem? A mãe tem o A3 aqui, o alelo 3. Mas a criança aqui, no caso, a mãe, ó. A matriz tem o alelo 3. Mas S1 não tem, então a mãe não contribuiu com o alelo 3. Obrigatoriamente, ela contribuiu com quem? Com o alelo 1. Então, preste atenção. Eu já sei que isso aqui veio da mãe.
Então, obrigatoriamente, o alelo 2 que esse cara tem veio de quem? Do pai. Só que dos possíveis aqui, a gente tem esses carinhas aqui, ó. A gente tem esses dois carinhas aqui que possuem o alelo 2, ó. O DP2 e o DP5 possuem esse alelo. Então eu já excluo a possibilidade de ser quem? DP1, DP2 pode ser. E excluo a possibilidade de ser DP3 e DP4. Eu já sei que não é DP1, DP3 e DP4. Foi ou não? Ué, Bill, mas ele não pode ser o pai em relação ao loco B, não? Lógico que não. Quer dizer que vai pegar um genótipo de um, outro gene do outro, gene do... Não, tem que ser o mesmo pai, para fornecer toda a parte dele. Foi ou não? Então vamos lá para o loco 2 agora. Vou mudar a cor aqui, ó. Amarelo fica claro no branco. Vamos aqui, ó. Loco B agora. No loco B, eu sei que a semente tem 2 alelos A3, ó. Bill, cadê os dois? Como ele não aparece em nenhum outro pedaço, quer dizer que todo o material genético dele é alelo 3. Então quer dizer que ele é homozigoto para o alelo 3. Tudo bem? Obviamente, um veio da mãe, ó. Olha aqui. Um veio da mãe. E o outro veio de quem? Do pai. O único pai que tem isso é o DP5. Ah, Bill, então é assim que a gente faz? Sim. Observe que os outros indivíduos aqui não tem alelo que pode ser fornecido ou que pode ter ido para o S1. Beleza? Então, assim a gente responde. Resposta letra E, DP5. Foi ou não? Meu povo, questões desse tipo são muito comuns. Ah, Bill, é difícil? Eu não acho difícil. Talvez trabalhosa, porque a gente tem que olhar, mas nem trabalhosa viu? Que nem deu tanto trabalho. Eu tenho que achar aquilo que é correspondente na mãe e o que é correspondente no pai, né? E aí a gente vai achar aí a possibilidade de ser quem, ser o quê. Foi? Vamos para a próxima? Essa questão 3 aqui é maravilhosa. Vamos lá. Observe a figura a seguir, que mostra um procedimento médico do diagnóstico pré-natal. Chama de aminocentese, por exemplo. A gente vai tirar líquido do líquido amniótico lá da grávida, né? Da mulher que está gestante. Show de bola. Então tá aí, ó. Fluido amniótico lá na figura. Ó. Fluido amniótico. Aqui, ó. Sendo retirado, né? Agulha da seringa e tal. E aí são retiradas mais ou menos 200 ml de líquido. Aí o líquido amniótico é centrifugado. As células do feto são separadas. Aqui, ó. Células do feto são separadas. O DNA é analisado para verificar mutações, ver se tem a possibilidade de algum erro ter ocorrido ali. Células são separadas do fluido, tá? Centrifugação já falei. Faz-se o cariótipo para verificar as anomalias cromossômicas e as células são analisadas para verificar o problema metabólico. Beleza. Dá para eu corrigir alguma coisa aí? Se o menino já está formado? Não. Qual é o objetivo disso? É basicamente preparar os pais, né? Para saber se tem ou não. Se não tiver, beleza, tal. E se tiver, beleza também. E aí os pais recebem essa notícia nesse momento. Beleza? Talvez a principal ideia desse processo ser realizado aí é descartar, né, a possibilidade de algumas síndromes, mas também antecipar para os pais, né? Para que não seja na hora do parto ali descobrir que tem alguma síndrome e muitas vezes não está preparado para receber aquela informação. Beleza? Show de bola? Com base... E aí se preparar, né? Obviamente, tem um período ali do restante do parto, tal, se preparar para de repente fazer alguma adequação em casa, tal. Com base na análise da figura, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A figura mostra o exame das vilosidades coriônica e tem como objetivo identificar sexo do bebê, quando o mesmo não é evidenciado através de exames clássicos de ultrassom. Olha só, esse exame pode ser feito, pode ser utilizado
para identificar o sexo do bebê? Pode, porque uma vez que eu pego células da criança, eu consigo ver através do cariótipo, como ele está dizendo aqui, ó. Cadê? Em algum lugar ele fala do cariótipo e tal, que eu não lembro. Aqui. Faz-se o cariótipo. O cariótipo é eu analisar o patrimônio genético cromossômico desse indivíduo. E aí, consequentemente, eu consigo ver o sexo da criança. Mas ele fala que a figura mostra o exame de vilosidade. Não. Meu objetivo não é ver a vilosidade, beleza? Letra B. A seringa colhe sangue da placenta. Sangue não, ela colhe líquido amniótico do fluido amniótico, beleza? Cadê? Desculpa. A seringa colhe sangue da placenta sem, portanto, atravessar o âmnio. Lógico que tem que atravessar. A membrana amniótica é essa membranazinha aqui, ó. Você está dando para você ver aí de verde que eu risquei? Foi? Então atravessou ela, beleza? Letra C. O exame conhecido como aminocentese permite a análise dos cromossomos do feto. Sim, permite. Letra D. A imagem refere-se ao fetoscopia e mostra detalhes morfológicos do feto. Não, a imagem mostra aí, refere-se à fotoscopia. Não é que seria fetoscopia o nome da imagem, embora a gente tenha aí de fato a imagem dele, mas primeiro que o exame não relaciona-se com isso, né? E essa imagem não vai atribuir para a gente essa eficiência dessa forma, beleza? A fetoscopia, embora seja uma imagem, não é dessa forma, beleza? É por ultrassom. Letra E, a técnica analisa o gráfico, a técnica analisa o líquido amniótico, com o objetivo de analisar o quanto de nutrientes está sendo transferido. Não. Porque a placenta transfere diretamente, através do cordão umbilical, o nutriente para a criança, beleza? Não passa pelo líquido amniótico. Então, resposta para a gente, eu acho que foi a letra C, né? O exame conhecido como aminocentese. Perfeito. Resposta, letra C. Perfeito? Show de bola. Próxima question. Eita, que eu adoro essas questões, que a gente vai analisar item por item, ver se está verdadeiro, se está falso, e aí dá pra gente envolver muito conteúdo nessas opções, beleza? Vamos lá. Letra 1. Tá assim, ó. Os organismos que recebem e incorporam genes de outras espécies são conhecidos como transgênicos. Tá, e se for melhoramento genético, é quando a transferência dos genes é entre indivíduos da mesma espécie. Tudo bem? Beleza. Assinale o que for correto sobre a característica e processo envolvido na criação de organismos geneticamente modificados. Perfeito. Letra 1. Atualmente os organismos geneticamente modificados estão descartados do mercado, visto que os benefícios prometidos durante a confecção dos transgênicos não foram atingidos. Por exemplo, transgênico de milho e soja resistente a ataques de insetos são inviáveis. O quê? É lógico que ele é viável. Beleza, meu povo? De fato, hoje a gente colhe os benefícios, né? As benéfices da transgenia. A gente consegue aí reter, no caso, ter os benefícios, porque para pensar. Quanto de agrotóxico não seria gasto, primeiro o custo e depois colocado ali naquele material, sendo tóxico para a gente também, né? De repente, para evitar as pragas de atuarem. Complica, né? Então, para evitar isso, tome transgênico aí. Por cara que é produtor, isso é maravilhoso. Ele não vai ter o custo com o agrotóxico, vai ter uma produção garantidamente maior, o retorno para ele vai ser maior também. Então, é totalmente viável para a gente. Agora, óbvio. Bíblia, quais são os prejuízos? Quais são as panes que podem dar por causa da transgenia? Não vivemos gerações suficientes ainda para comprovar erros através da transgenia de forma significativa, beleza? Outra coisa importante é que, se você tem menos de 30 anos, menos de 25 anos, entre 25 e 30 anos aí, tem menos que isso, você nunca, como eu, né, fazer 9 anos, você nunca comeu milho normal, só milho transgênico. Já pensou nisso? Legal, né? Porque uma vez que esse processo deu certo e foi desenvolvida essa tecnologia, quem vai querer plantar milho normal?
para correr com as pragas, tá doido. Foi? Então aqui, falso. Cadê? Geneticamente modificados, tal. Deixa eu ver onde é que tá o erro aqui que a gente falou. Descartados no mercado, não, né? Foi? Não foram atingidos também não, né? Eles foram atingidos. Beleza? 2. As enzimas de restrição, falamos dela, obtidas a partir do genoma humano, são essenciais para as etapas da clonagem de genes de interesse em bactérias. As bactérias são os únicos organismos geneticamente modificados que tiveram sucesso. Não. Os únicos não, né? Únicos não. Beleza? E no caso da enzima de restrição, ela sim corta o gene para clonagem gênica. Se eu replicar esse gene, né, e utilizar eles em outros, eu estou clonando, eu estou fazendo cópias, né? Beleza, vamos aceitar que sim. Que tiveram sucesso em técnicas de transgenia, visto que é mais fácil. Não. Então não é o único. Opção totalmente falsa. Letra 4. Animais transgênicos são produzidos pela injeção de genes de interesse em zigoto. Isso, no zigoto. Não adianta ser no indivíduo adulto. Tem que ser no zigoto, porque o zigoto vai dar origem a ele. Então todas as células vão ter aquele patrimônio. Beleza? Do zigoto de espécies que seja desejado transformar. Logo após a fertilização. Perfeito. Esses embriões são então implantados no útero de uma fêmea, onde se desenvolvem. Perfeito. Olha lá. Imagina uma coisa, já caiu questão assim. Eu vou inventar aqui, mas já caiu algo semelhante. Se eu pego para clonar um indivíduo, eu pego, por exemplo, eu quero um outro Bill. Não, meu Deus, dois não. Já basta um. Olha lá. Se eu pego uma célula minha, pego a minha célula, tiro o núcleo dela, jogo o resto fora. Pego o meu núcleo e coloco dentro de um óvulo anucleado. Tirei o núcleo do óvulo, joguei fora o núcleo e jogo dentro do óvulo anucleado. Vai nascer outro de mim. Mas para nascer outro de mim, entende que eu tenho que entrar no útero de uma mulher? Foi ou não? Eu não, né? A célulazinha ali, o zigoto que foi formado. E aí vai gerar um novo embrião. Beleza? E vai desenvolver outro de mim. Só que esse eu que vai nascer, ele já vai ter a minha idade. Ué, ele já vai nascer velho assim? Não. Ele vai passar por todos os processos de desenvolvimento. Mas as células dele vão ter a idade celular da minha célula. Tudo bem? Perfeito. Só que olha o que acontece. Caiu algo mais ou menos assim. Se eu tirar o núcleo de uma célula do sapo, colocar, vamos supor que fosse possível, pegar o núcleo da célula do sapo, colocar dentro do ovo, ou do ovócito, né, do óvulo, de uma sapa anucleado, coloquei dentro do óvulo anucleado esse núcleo do rato. E esse zigoto que foi formado, colocar dentro de uma vaca, vai nascer o quê? Piu-piu? Supondo que fosse possível. Vai nascer o quê? Uma vaca? Não, porque a vaca foi só o útero que doou ali. Vai nascer um sapo? Não, porque ela doou só a célula. O patrimônio genético é de quem? Do rato. Então, quem fornece o patrimônio genético? É quem vai dar origem a um novo indivíduo. Beleza? Então, animais transgênicos são produzidos por ingestão de genes de zigoto da espécie desejada. Logo após a fertilização, esse embrião são então implantados no útero de uma fêmea. Perfeito. Verdadeirozinho aqui. 8. A manipulação genética de plantas é mais simples que a de animais. A manipulação genética de plantas é mais simples que a de animais. O gene que se deseja introduzir na planta é ligado ao plasmídio T de bactéria Transrazen, que tem a capacidade de integrar-se ao cromossomo da planta. Pode-se ainda introduzir DNA exógeno à planta, bombeando-a com partículas contendo DNA aderido na superfície. Vamos lá. Quando a gente pensa nesse processo de desenvolvimento do patrimônio genético e de incorporação, eu quero que você pense no seguinte. Primeiramente, eu vou introduzir material genético. Existem algumas formas de colocar esse material genético no indivíduo, mas vamos analisar ponto a ponto dessa questão. A manipulação genética de plantas é mais simples do que a de animais. Sim. Assim, é mais simples, quer dizer, não é que seja mais simples.
a gente vai obter os resultados mais rápido do que o dos animais. Pensa comigo. Porque a planta ela se reproduz mais rápido que alguns animais, né? No caso, a nossa espécie, principalmente. E a gente vê o resultado disso mais fácil. Então, quanto à técnica de manipulação, eu não posso dizer, é mais fácil, mas quanto ao resultado, sim. Mas vamos lá. A manipulação genética de plantas é mais simples do que de animais, porque a gente vai obter os resultados mais rápido. Beleza. O gene que se deseja introduzir na planta é ligado ao plasmídio T, né? TI, de bactérias Schwann. O que é o plasmídio? Anote isso, plasmídio é um fragmento de DNA na bactéria, né, que pode ou não conter informações para elas. Então o que é que acontece? Eu pego o gene de interesse e coloco no plasmídio. Isso não compromete a atividade do DNA principal da bactéria. Não compromete a manutenção da bactéria, porque eu estou colocando no plasmídio. Ele vai se expressar ali e eu consigo replicar isso em outros locais. Beleza. Que tem a capacidade de integrar-se ao cromossomo da planta. Então essa é uma técnica que me garante o seguinte, eu vou conseguir pegar esse material genético, colocar no plasmídio e esse plasmídio pode se ligar ao material da planta. Ponto. Pode-se ainda introduzir DNA exógeno à planta. Exógeno quer dizer que vem de fora, né? Eu vou colocar de fora. Bombeando-a com partículas, bombeando-a com partículas de DNA, contendo DNA aderidos à superfície. Sim, existe uma técnica que eu até anotei aqui para não dar errado e não falar o nome errado, é a biobalística. Biobalística. O que é isso, Bill? A biobalística é de fato dar tiro, de partículas de DNA para que eles sejam incorporados ao patrimônio genético dessa célula. Beleza? Obviamente, ao longo do caminho, ele vai afetar algumas células e isso pode ser incorporado, beleza? Então, de fato, é possível isso. Bill, mas eu tinha que saber isso. Complicado, né? Complicado, né? Mas se tu não sabia, tá sabendo agora. Beleza? 16, a injeção de DNA geneticamente modificado a partir de uma espécie A no núcleo de ovos da espécie B, onde ele será implantado, permite a obtenção de organismos transgênicos totalmente diferentes de A ou B, chamados de organismo C. Pode ser ou não? Poderia ser se esse cara fosse unicelular. Mas o fato de eu colocar a injeção de DNA geneticamente modificado com um gene, né, a partir da espécie A, colocar um gene, não altera a minha espécie em si, altera uma característica, ou manifesta uma característica a mais ou a menos. E isso aí vai ser importante, por exemplo, para uma maior adaptação. Não esqueça, o fato de eu concluir que esse cara seja mais adaptado e tal, não quer dizer que ele não seja da mesma espécie, continua sendo. E a transferência de gene aí, né? Na transferência de todo o material genético, a mutação mudou, foi tudo, acabou-se. Não, beleza isso? Tranquilo? Então, seria falso o que foi que aconteceu. Perdemos aqui a conexão. Isso aí, muito bem. Volte para mim. Mas deu para entender a parada? Enquanto volta aqui a conexão,